Nesse trecho da nossa estrada com Davi, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já enfrentou o seguinte dilema: eu tenho medo de ser reconhecido por quem eu sou e ser rejeitado e ser atacado? Eu creio que todos nós, em um momento ou outro da nossa vida, já tivemos esse tipo de situação, esse tipo de dilema. No nosso trecho da jornada com Davi, ele está fugindo de Saul por causa de medo. E movido por medo, ele tenta se esconder em Gate. Ali, Davi passa por um processo que é muito comum, mas não é nem um pouco saudável. Olha lá, o trecho é um trecho até que a gente já leu na semana passada, 1 Samuel capítulo 21, versículos de 10 a 15, fala assim: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava-se nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aque aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxestes este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi, ele tinha medo de ser reconhecido pelo que ele era. Os servos do rei Aques reconheceram Davi. Eles disseram: não é este o rei da sua terra? É verdade que Davi ainda não tinha se assentado no trono, mas é verdade que Davi já tinha sido ungido por Samuel, e é verdade que o povo já cantava as vitórias de Davi, e quase cantava antecipadamente o reinado de Davi. Então eles reconheceram: não é este Davi, o rei da sua terra? Não é este o campeão das batalhas? Desde a batalha de Golias, até outras batalhas que Davi foi comandando o exército de Israel, Davi, ele foi vitorioso. Davi, então, ele foi celebrado pelo povo, e as pessoas diziam: Saul feriu os seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. Então Davi, ele foi reconhecido por aquilo que ele era de verdade. As pessoas, elas conhecem a nossa identidade, conhecem. Ela conhece a maneira como nós nos apresentamos, elas conhecem a nossa história, elas sabem um pouco sobre nós, aquilo que nós somos de verdade. Só que nesse caso, Davi, ele foi reconhecido por quem ele era, mas ele teve medo de ser quem ele é. Ele refletiu no risco de ser reconhecido. O versículo 12 fala: Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Então ele temeu ser reconhecido por quem era, ele temeu aquilo que poderia acontecer, os riscos, Aques poderia prendê-lo, Aques poderia devolvê-lo para Saul, Aques poderia matá-lo por temor que Davi fosse um espião, ou sabe-se lá o que Aques poderia fazer com Davi, sabe-se lá. E Davi então teve medo de ser reconhecido por quem ele era de verdade. O Davi, campeão das batalhas, aclamado pelo povo. Olha só, ser quem você é não garante segurança. Pode até gerar insegurança, pode até gerar rejeição. Interessante, né? Se você for quem você de verdade é, isso não garante que você será aceito,
que você será aplaudido, que você será defendido. Ao contrário, você pode ser rejeitado exatamente por causa disso, por ser exatamente quem você é. E aí, por causa de medo da rejeição, do ataque, Davi, ele finge ser quem ele não é. Ele fez de conta que ele era doido. Ele unhava as portas, ele engravatava-se nas portas, ele deixava correr saliva pela barba, e com tudo isso que Davi fazia, Davi queria garantir a própria sobrevivência. Se eles me reconhecerem, poderão me prender, me matar, então eu vou fazer de conta que não sou eu. Tudo isso para garantir sobrevivência. Sabe? É muito comum as pessoas assumirem máscaras para tentar garantir sucesso, ou pelo menos sobrevivência. É muito fácil uma pessoa num ambiente qualquer, seja um ambiente de igreja, seja um ambiente profissional, seja um ambiente familiar, seja num ambiente de escola, seja lá que ambiente for, é muito fácil a pessoa dar uma de doido, vamos dizer assim, né? Assumir um papel que não é seu, assumir uma identidade que não é sua, fazer aquilo que na verdade ele não é, com o objetivo de alcançar sucesso, de ser aplaudido, ou pelo menos de garantir sobrevivência. É muito comum. É comum, mas isso é adoecedor. Viver uma máscara, não assumir a sua verdadeira identidade, não ser quem você é de verdade, para garantir sobrevivência ou para alcançar sucesso, é extremamente adoecedor. Muito dos distúrbios de ansiedade da atualidade deve-se ao fato das pessoas fingirem ser o que elas não são, assumirem posturas do politicamente correto, ou do socialmente aceitável, ou do religiosamente aplaudido. Quando você é você, isso é natural e é saúde. Quando você não é você, isso é artificial, é forçado, e isso traz distúrbios, e isso traz doença. Se Davi tivesse confiado no Senhor, Davi teria saído vitorioso da terra de Gate, do rei de Gate, assim como ele foi com Golias. Interessante, né? Quando Davi foi para Golias, ele não fingiu ser o que ele não era. O rei até quis que ele colocasse a armadura do rei e que usasse as armas do rei para enfrentar Golias. Ele disse não. Ele pegou então a sua funda, o seu tipo estilingue, ele pegou as suas 5 pedrinhas e ele foi na direção de Golias. Ele era aquilo, ele era pastor de ovelhas, era aquilo que ele era. Ele não era soldado, ele não tinha habilidade com a armadura e com as armas, e ele foi vitorioso. Agora, nessa situação em Ax, ele assume um papel, uma identidade que não é sua, para tentar se proteger, por medo, olha a ironia, por medo de se perder, de morrer. Davi se perdeu de si mesmo. Ele deixou quem ele era de lado e assumiu aquilo que ele não era. Observe se na sua vida não há situações ou relações nas quais você tem deixado de ser você mesmo. Observe isso. Observe se na sua vida você tem assumido um papel, assumido uma máscara, assumido um jeito, assumido valores, assumido gostos que na verdade não são seus, mas somente com o objetivo de você se manter. De repente se manter no casamento, de repente se manter no emprego, de repente se manter numa família, de repente se manter numa igreja. Observe se em você não existem máscaras que você tem assumido para garantir sobrevivência.
Tenha consciência que esta postura, ela é extremamente adoecedora. E aí então, busque ao teu Criador. Busque ao teu Criador. Ele te fez com as suas características, com a sua personalidade, com os seus gostos. Busque o seu Criador para que ele possa ajudar você a corrigir este caminho. Busque ao seu Criador. Há um risco, olha só, há um risco de você perder a sua essência por causa de medo. E se o medo nos coloca em risco de perder a essência, a confiança nos dá a condição de vivermos a nossa própria essência. Isso é o que a gente aprende de Davi, nesse caminho, nessa estrada do autoconhecimento, no trecho de hoje. E que o Senhor, Ele nos conduza nesse processo ousado, corajoso, arriscado, é bem verdade, por isso que precisa de ousadia e coragem. Que o Senhor te conduza nesse caminho, de você parar de ser aquilo que você não é, para somente tentar garantir a tua sobrevivência. É isso que a gente aprende com Davi no trecho de hoje. E eu rogo a Deus que abençoe você nessa sua caminhada do autoconhecimento. Deus te abençoe. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus.